Muito bem, Super Detetive. Neste desafio há 3 níveis. Cada enigma é mais traiçoeiro que o anterior. Haha! Para chegar ao fim e saber seu resultado, você terá que se concentrar muito e usar todas as suas habilidades. Nível 1. O Antônio mora no sul de uma cidade, a 20 minutos de distância da faculdade. A casa do Marcos fica no norte e um pouquinho mais perto, apenas 10 minutos de distância. As aulas desses jovens começam nos mesmos horários e eles sempre se encontram no parque a caminho das aulas. Qual deles fica mais longe do prédio da faculdade quando isso acontece? Os caras se encontram no mesmo lugar, ou seja, ficam à mesma distância do prédio da escola. Os funcionários de um aeroporto perceberam que um homem viajava para fora do país várias vezes por semana. Eles começaram a suspeitar que ele era um contrabandista, mas não sabiam dizer o que o cara levava para o exterior. Ele sempre levava uma mala ou bolsa consigo, mas dentro delas não havia nada proibido ou caro. Só vários meses depois, quando um novo funcionário entrou na equipe, é que o mistério finalmente foi resolvido. O que o homem contrabandeava? Ele contrabandeava malas e bolsas de marca. O detetive Carlos estava perseguindo um criminoso que havia roubado seu relógio. O meliante, o Carlos não tinha visto se era homem ou mulher. Correu para dentro de um hospital e sumiu lá dentro. Quando o detetive correu para chegar às salas, viu 2 médicos examinando seus pacientes. Um deles tinha que ser o criminoso que ele estava procurando. Mas qual? Era a mulher da esquerda. O estetoscópio não estava nos ouvidos. A Emília passou com louvor em uma prova muito difícil, mas por algum motivo inexplicável, o professor tinha certeza de que a jovem havia colado. Depois de discutirem por um bom tempo, eles chegaram a um acordo, e a Emília topou resolver um único enigma do seu professor para manter a nota alta. No pedaço de papel que ele deu para a aluna, havia um problema matemático. Escreva 8 números 8 para que o resultado seja 1000. A jovem nem precisou pensar muito para descobrir a resposta. Qual será? É só montar a seguinte equação: 888 mais 88 mais 8 mais 8 mais 8 igual a 1000. O pequeno Arthur sabia que seu irmão mais velho, Felipe, tinha ganhado dinheiro de presente por causa de seu aniversário. O garoto até tentou, mas não conseguiu encontrar a grana. Um dia, quando o Felipe estava fora de casa, o Arthur resolveu entrar de novo no quarto do irmão. Não havia dinheiro algum lá dentro, mas o caçula encontrou um mapa. Seu irmão era esperto e tinha escondido a grana no jardim. O Arthur seguiu as instruções à risca. 10 passos para a esquerda, 15 passos para a direita, depois 8 em linha reta. Só pode ser aqui. O menino começou a cavar. Ele passou 2 horas tirando terra e mesmo assim não encontrou nada. Será que o Felipe pregou alguma peça no irmão caçula? Os passos do Arthur eram muito menores do que os de seu irmão. É por isso que ele estava cavando no lugar errado. Nível 2. No meio da tarde, Helena estava trabalhando, quando de repente o alarme de segurança de sua casa enviou um alerta de que alguém tinha entrado lá. A mulher ligou para a polícia na hora. Ela tinha certeza de que o invasor havia sido enviado por seus concorrentes e achava que ele estava em busca de um cartão de memória com as informações sobre seu novo projeto. Quando a polícia chegou, havia mesmo um homem dentro da casa. Os policiais o revistaram, mas não encontraram cartão algum. O cara não poderia ter engolido o objeto. Então, onde estava o tal cartão? Quando a polícia o deteve, o homem colocou o cartão de memória no bolso de um dos policiais. Após ser revistado, o criminoso o pegou de volta. O gerente de um resort de esqui foi dado como desaparecido. A polícia suspeitou de 3 pessoas que estavam hospedadas no hotel, mas infelizmente nenhuma delas estava lá. Provavelmente estavam nas montanhas esquiando. Os policiais não tinham tempo a perder.
e resolveram examinar os quartos dos hóspedes. Observe os pertences dos suspeitos e tente descobrir qual deles está por trás do sumiço do gerente. É o João. Ele é o único que não levou nenhuma roupa de inverno nem equipamentos esportivos de inverno. Ou seja, ele não foi para o resort se divertir. O José, um viajante rico, se hospedou em um hotel pequeno, mas luxuoso, à beira-mar. Durante uma tempestade pesada, com ventos furiosos, houve um apagão. O hotel inteiro ficou submerso na escuridão. As pessoas passaram pelo menos 2 horas sem eletricidade. Assim que o problema foi resolvido, o José percebeu que, durante a confusão, alguém roubou sua carteira com muito dinheiro e todos os seus cartões de crédito. A polícia chegou e interrogou todas as pessoas que estavam no local na hora do apagão. O Júlio, recepcionista, disse para a polícia que tinha ido ao porão. Ele estava tentando acionar um gerador de emergência, mas infelizmente não conseguiu. A Nicole, outra hóspede, disse que tinha chegado 1 hora antes do apagão. Ela estava exausta, então só acendeu várias velas, desfez as malas, tomou um banho e foi dormir. O Gregório, motorista do hotel, disse que estava no aeroporto. Um novo hóspede havia chegado e ele tinha ido lá buscá-lo. A polícia descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O apagão foi causado por uma tempestade, e aviões não voam quando o tempo está assim. Então como é que alguém poderia ter chegado de avião? O Gregório mentiu. No século 22, os robôs vivem entre as pessoas, e é a coisa mais comum. Mas, às vezes, eles se parecem tanto com elas que isso acaba dificultando o trabalho dos detetives. Como desta vez. O experiente policial Eric precisava descobrir qual destes 3 suspeitos está cometendo o crime de falsidade ideológica. Ele tem certeza de que o culpado é um robô. Mas qual destas pessoas não é humana? A jovem do meio. Ela tem uma entrada USB na lateral do pescoço. Nível 3. A Maria precisou participar de uma competição esportiva muito importante. Mas vários dias antes do evento, seu namorado, o Kiko, descobriu que a jovem havia desaparecido. A única coisa que ela deixou foi um bilhete. Desculpe, tive que ir embora. Nunca mais nos veremos de novo. Por favor, ligue para minha irmã Janaína. O telefone dela é 5 12 20 15 14. Confuso com a mensagem, o Kiko foi à polícia. Acho que a Maria foi levada contra sua vontade e forçada a escrever este bilhete. Ela é filha única, então não tem irmã. A polícia iniciou uma investigação e encontrou 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento. A Carla, adversária da Maria, diz que estava na casa da mãe, descansando antes da competição. Elton, o treinador da Carla, disse à polícia que tinha passado o tempo todo na academia. E o Valdir, treinador da Maria, diz que havia passado mal e ficado de cama. Quem será que sabe alguma coisa sobre o paradeiro da Maria? No bilhete, a jovem não tinha escrito um número de telefone, e sim codificado o nome do criminoso, o Elton. Caramba, quem é que precisa de um treinador desses? A Janete tinha um sonho. Queria se tornar assistente do seu professor. Ele era um famoso e talentoso cientista e sabia que sua aluna era muito inteligente. Mas antes de oferecer a vaga de emprego para ela, resolveu colocar a competência da garota à prova. O professor a levou para uma casa de 2 cômodos, totalmente isolados um do outro. E um deles havia 3 interruptores, no outro, 3 lâmpadas. A Janete tinha que ficar no cômodo com os interruptores. Ela podia ir ao outro apenas uma vez e sua missão era descobrir qual interruptor acendia qual lâmpada. Missão dada, missão cumprida. Como a Janete conseguiu essa proeza? Ela pressionou o primeiro interruptor e esperou 1 minuto. Depois o pressionou novamente para apagar a luz. Em seguida, apertou o segundo interruptor e foi ao outro cômodo para checar as lâmpadas. Uma das lâmpadas estava acesa. Era a que estava conectada ao segundo interruptor. A Janete tocou as lâmpadas restantes. A que estava quente estava conectada ao primeiro interruptor. E a fria estava interligada ao terceiro. O Roberto morava no 6º andar de um prédio.
Um dia, o homem estava tomando seu café na varanda quando, de repente, avistou uma mulher no 8º andar do prédio, que ficava de frente para o dele. Ela abriu a janela e jogou alguma coisa com muita força. Em questão de minutos, o Roberto se levantou e correu para chamar uma ambulância. Eles chegaram rapidinho e correram com a mulher para o hospital. O que ela jogou pela janela? Um bumerangue. Ei, eu não disse que todos os personagens eram inteligentes. Que tal decifrar outro enigma? Só que este é mais difícil. Dê uma olhadinha nisto. O que significa? Segurança em números. Se tiver conseguido passar pelo primeiro nível, você tem habilidades lógicas melhores que muita gente. Assistir a mais filmes de investigações policiais pode aprimorar sua capacidade de observação. Se tiver conseguido concluir apenas 2 níveis, parabéns assim mesmo. Você deve ter uma ótima capacidade de pensamento analítico. Basta prestar mais atenção a detalhes. E se foi capaz de concluir todos os níveis, uau, que mente brilhante! Pouquíssimas pessoas conseguem atingir essa fase. Você deve ser aquela pessoa para quem todos pedem conselhos em situações críticas, pois sempre encontra a solução para qualquer problema.